Bom dia, Brasil. Boa tarde, Itália. Primeiramente, começamos com boas referências aqui nessa aula. Um beijo, Inês Brasil. Se você estiver vendo a minha aula de geografia, eu quero dizer que eu gosto muito de você. Esse vai ser o mesmo vídeo para as duas turmas, porque na turma alfa a gente conseguiu avançar até mais ou menos a categoria do território. A gente conseguiu até bem em frente. Já na turma beta, as nossas discussões foram um pouquinho mais acaloradas, a gente conseguiu ir até o meio de região. Então, como sempre, é bom revisar, e eu já tentei gravar esse vídeo hoje uma vez, e o bebê estava chorando, então eu decidi gravar um vídeo só para as duas turmas, retomar alguns conceitos, até porque o conceito de região é bem importante. Então, enfim, é isso. Vamos à parte 2 da primeira aula de Geografia Geral, os principais conceitos. Então, como a gente parou em região, eu tô aqui com os slides de vocês abertos, eu vou retomar. Até porque foi uma parte bem importante, porque alguns alunos vieram com dúvidas sobre, não entenderam muito bem o que era a categoria de região, como se conceituava. É bom retomar. A região, como está descrito, como eu coloquei no slide de uma maneira bem objetiva, é um recorte espacial segundo critérios pré-estabelecidos. A princípio parece vago, muito abstrato, mas é literalmente delimitar uma área, tornar ela uma região. A partir do quê? Porque ela não é uma região pura e simplesmente. Ela tem algum critério, contém algum critério para a gente chamar aquilo de região. Região X, região industrial, a região do Cerrado. Então percebe, quando eu trato de uma região, a região do Cerrado, uma região industrial, uma região que concentre a agropecuária, percebe que tudo aquilo que vem depois de região é o critério que eu pré-estabeleço. Então, sim, fica um pouco vago, porque você pode regionalizar da forma que você quiser. Basta que você tenha um critério pré-estabelecido. Se eu tô falando de região industrial, meu critério primeiro vai ser indústria. Tá passando um barulho, enfim. Se eu falo de região industrial, meu critério primeiro vai ser a indústria. Se eu falo de uma região tomada pela agropecuária, eu tô levando em consideração aonde a agropecuária está concentrada. Se eu falo para vocês de uma região do Cerrado, qual é o meu critério? É um critério natural, é um bioma. Então percebe, regionalizar é delimitar um espaço, e para delimitar um espaço eu preciso estabelecer um critério. Eu ia trazer um meme para vocês, era as regiões do Brasil que não colocam ketchup na pizza. Pode parecer um exemplo muito bobo, e eu adoro, e já de antemão digo que eu coloco ketchup sim, é uma especiaria, uma iguaria, mas eu faço parte da galera que coloca, que tá em uma determinada região. E eu ia trazer esse mapa porque é um exemplo muito bobinho, mas muito engraçado, e exemplifica muito bem o que é regionalizar, entendeu? O critério você vai escolher. Se você for fazer uma regionalização oficial, por exemplo, como a do IBGE, que é um dos exemplos que está dentro do slide, você vai fazer isso com critérios e finalidades político-administrativa, com fins de controle do território. Então perceba, tem um ponto inicial para você fazer a regionalização, porque a regionalização em si, a região em si, é um recorte espacial. Então, região é um recorte espacial. Tá, mas a gente vai analisar qual região? Que tipo de região? Aí quando você faz essa pergunta, você tá falando, já tá buscando quais são os critérios. Então, é um critério natural? Beleza, vamos lá para a região do Cerrado. É um critério econômico? A gente vai tratar de indústria? Região industrial. O mapa, por exemplo, do Milton Santos, que trata dos 4 Brasis, é uma espécie de regionalização, que é o ato de regionalizar. Então, a gente escolhe um critério, no caso dele foi o critério da densidade técnica. Então, ele vai olhar para o mapa do Brasil, para o território nacional, e analisar aonde fica concentrada a maior quantidade de capital, a maior quantidade de técnica e, consequentemente, populacional, porque uma coisa acarreta a outra, maior densidade urbana,
que vem de industrialização. Então, através da regionalização dele no mapa, você percebe que ele dá um nome de concentrada, um nome autoexplicativo, basicamente, para a região que abarca o Sudeste e o Sul. Então, o Sudeste e o Sul, nessa regionalização do Milton Santos, o Sudeste e o Sul como duas regiões político-administrativas, segundo a regionalização do IBGE, um tipo de regionalização. A partir dela, Milton Santos fez uma outra regionalização, regionalizou o nosso espaço brasileiro com base em outros critérios. Por isso a regionalização dele vai ser diferente. Vai conter os estados? Vai conter os estados. Mas o que ele analisa aqui é a densidade técnica e a concentração de técnica. Logo, ele chega em 4 regiões diferentes, aonde uma delas vai se chamar concentrada. Por quê? Pois concentra toda a técnica, e isso por consequência a urbanização, por consequência a população. Então percebam, regionalizações diferentes por critérios diferentes, mas a gente está entendendo que no fundo e no fim, isso tudo delimita um determinado espaço, uma determinada área, por qualquer critério que se estabeleça antes de regionalizar um território. Então, beleza? Região, um espaço determinado, um espaço delimitado por critérios pré-estabelecidos. Se a gente está falando aqui na geografia, a gente vai regionalizar, a gente vai pegar o quadro natural, a gente vai pegar o quadro geográfico no sentido de uma perspectiva política, cultural, social, enfim. Então percebam, eu estou afunilando a minha visão para estabelecer um critério para a partir disso chegar em uma regionalização do tipo que eu me propor a fazer. Tomara que vocês tenham entendido, porque região é uma categoria muito importante. Vocês vão trabalhar muito mais massivamente isso em geografia do Brasil, com a Clarinha e com o Funchal. Vocês vão regionalizar, por assim dizer, porque vocês aqui estão entendendo o conceito e meio que lá vai ser um jogo prático. Até porque eu sei mais ou menos como vai funcionar as aulas de vocês, pelo menos a próxima aula de Geografia do Brasil, então ali vocês vão fazer o ato de regionalizar. Eu só preciso que aqui em geral vocês entendam o que é regionalização e que, por fim, falando em escalas, em tamanhos, tá, tudo bem, eu vou regionalizar, entendemos. Já estabeleci meus critérios? Estabeleci meus critérios. Só que, qual a área isso, quanto de área isso abrange? Regionalizar, eu posso regionalizar o meu bairro? Posso. Mas se eu quiser regionalizar o globo, o mundo, eu consigo? Não consegue? Tanto que o último slide tem um exemplo de regionalização do espaço mundial. Então, estabeleceu quais são os perímetros e as fronteiras da Rússia, os países, Canadá, Estados Unidos, México, aí a gente vem descendo, chega aqui no Brasil. Então, vocês percebem um mapa enorme que está mostrando as regiões do globo. Então, a escala, entendemos que região se trata dessa delimitação, e a escala pode ser tanto uma região do Triângulo das Bermudas, que foi o último exemplo antes do fim da nossa aula, que é uma região no meio do oceano, quanto a regionalização do espaço mundial. Vamos seguir para o próximo slide, que agora a gente vai tratar do conceito de território. Região e território e todos os outros conceitos que a gente explicou até aqui, eu e a professora Gabriela, se confundem, coexistem, tem uma dinâmica muito louca entre si. Você vai encontrar mais de uma região dentro de um território, isso acontece. Você vai encontrar conflitos por identidade, quando a gente fala de identidade, a gente tende a entender mais o lugar, porque ali tem uma relação cultural, afetiva, de vivência, mas que vai ocupar um determinado território, uma determinada região. Então percebe, os conceitos conversam. Os conceitos coexistem, mas é bom que a gente entenda que, objetivamente, região se trata da delimitação espacial, com uma característica que você determine para fazer aquela região. O território já trata de uma relação de poder. E então você vai definir um espaço
e delimitar por e a partir de relações de poder. Sabe, de uma relação de poder determinada, o único objetivo que a gente tem lá. Única objetiva não, mas uma relação mais um poder mais concentrado. Tá, vamos lá, vou me corrigir. Clara, por favor, edita isso. Então, o território é esse espaço definido e delimitado por e a partir das relações de poder. E aí essas relações de poder são múltiplas. Pode ser um poder mais concentrado, onde você tenha um território sobre um governo, um domínio. A gente fala governo porque a gente tende a pensar que o mundo inteiro é constituído por governos, mas a coisa não funciona assim na realidade. Então, há muitos territórios que não precisam ser os político-administrativos oficiais, que são comandados por governos autoritários. Então, a gente tem um poder concentrado, unilateral, algum conflito entre poderes diferentes. Então, o território é marcado pelo poder, por essas relações múltiplas de poder. E um território pode abarcar, sim, mais de uma região. O conflito por território pode abarcar, por exemplo, povos, grupos menores, uma agrupação, um grupo social menor, que estejam coexistindo dentro de uma mesma região, dentro de um mesmo estado. A gente sempre dá o mesmo exemplo, mas é porque primeiro que é um conflito histórico que vem há décadas, não acontece, isso não é novidade, mas a Palestina e Israel, que é um conflito que, perdura. E quando eu falo de séculos, provavelmente em história vocês vão ver isso, mas geograficamente a gente trata do território de conflito entre Palestina e Israel, trata dele como um exemplo claro do que é o território. E essas relações de poder contidas. Porque dois estados constituídos, dois governos que têm suas próprias regiões, sua própria área delimitada, um estado propriamente falando, em conflito por domínio de um determinado território que abrange esses dois estados. Então percebam a dinâmica de correlação dos conceitos, mas entendam que território está tratando até onde vai o poder, até onde está alcançando o poder, até onde esse poder está querendo ir é o território. As navegações foi basicamente conquistas de território. Um outro exemplo muito legal de território, para vocês entenderem, além do mais manjado Palestina, Israel, muçulmanos, árabes contra os judeus. Vocês já ouviram falar da Irlanda? Um país muito legal, que tem os duendes e tudo mais. Essa é a Irlanda, é um estado independente e soberano. Tem seu próprio território instituído, certo? E delimitado para se chamar estado, como por exemplo o Brasil. Só que tem a Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte ocupa o mesmo espaço que a Irlanda, só que é um território do Reino Unido. E isso tem questões históricas de domínio. Então, percebam, um território não necessariamente, às vezes, faz parte também da região. Enquanto eles podem integrar o mesmo lugar, eles podem não. Mas a relação de poder une esses dois espaços geográficos. Então, a Irlanda do Norte é um território que faz parte do Reino Unido, enquanto a Irlanda é um país independente soberano. Tem que ter o próprio território, o seu próprio território. Então, percebam essa diferença. Pode coexistir no mesmo espaço, podem não estar no mesmo espaço físico, mas a questão do território que os une, essa questão que liga e faz com que a Irlanda do Norte seja um território do Reino Unido, essa relação de poder que o Reino Unido tem com a Irlanda do Norte. Então, são essas relações de poder que constituem o território. Vamos ver se a gente tá andando. Temos agora, 14 minutos. E eu achei que eu tava falando por horas já. Bom, depois dos slides eu só coloco fotos e imagens e alguns pequenos trechos de texto pra gente só fixar e entender os tipos de relação de poder, que foi o que eu acabei de explicar. Estado contra Estado, sociedades paramilitares, como por exemplo, um dos pontos que eu tratei aqui foi as milícias, a presença de milícia no estado do Rio de Janeiro. Uma matéria deixa eu ver, acho que eu coloquei aqui, publicado
pelo Globo no dia 19 de outubro de 2020. A gente está falando do ano passado, recente. Então, a gente está mostrando que a milícia já ocupa no Rio de Janeiro 57,5% do território. E ela constitui o território, mas não constitui o Estado. Por quê? Segundo, eu até peguei aqui uma definição, para não acabar não falando, conceituando errado, mas o Estado corresponde ao conjunto de instituições no campo político e administrativo que organiza o espaço de um povo ou nação. Ou seja, isso aqui, essa organização paramilitar, a milícia, esse grupo, não constitui a organização, o campo político-administrativo dentro do que é a organização estatal. É uma organização para-estatal, para-militar, nesse caso, porque a gente está falando de milícias, propriamente dita, que ocupa 57% desse território, que a princípio, a porcentagem total, 100%, corresponde ao estado do Rio. Mas o estado, a gente já está falando de uma divisão, de uma região administrativa, político-administrativa, estado do Rio de Janeiro. Aqui, 57%, quase 60% dentro deste estado tem um território administrado basicamente por uma outra organização que tem uma relação de poder. Aqui a gente está falando do poder na mais pura expressão, acho que não na mais pura expressão, mas assim, no seu limite de expressão, que é a violência. Então, existem formas de poder, como, por exemplo, o administrativo, dentro do Estado, a questão da soberania entre os países, esse poder que geralmente está muito ligado para essas relações geopolíticas maiores e a expressão última do poder, que é essa expressão da violência, que faz com que haja as milícias e o domínio de quase 60% do território do Rio de Janeiro. Isso é bizarro, assim. Enfim, para não dizer outra coisa e me conter. Logo depois, para entender também mais uma das formas de relação com o território, a gente tem um exemplo do território quilombola da Lapinha. Então, é uma área, é um território historicamente construído e é um lugar. Então, percebam a existência dos dois conceitos aí. É um lugar, tem uma relação cultural muito forte aí. Além disso, é um território, como também o território Yanomami, que são um dos maiores povos indígenas, relativamente isolados, assim, da América do Sul. Então, eles têm uma relação de território no sentido administrativo e o Estado reconhecer aquele território como dos povos originários. E também a relação com o lugar, porque não é só uma relação de poder que existe dos povos originários com o território em saber deles aquela área. Vai além, porque aquilo ali é a constituição deles como indivíduo, como sociedade. Então a gente traz muito conceito forte aqui também, coexistindo com o território, de lugar. Então percebam de novo a intersecção dos conceitos. E aí, exemplos, uma notícia no final, que eu acho bem importante vocês verem. Eu deixo muito mais especificado, não mais especificado, mas assim, fica mais abrangente, tem muito mais conteúdo no resumo conceitual que eu coloquei para vocês, tanto no Classroom quanto no site do Cursinho da FEFADEST. Eu espero muito que vocês leiam, tanto quanto espero que vocês vejam esse vídeo. Eu acho muito importante a gente aproveitar todas as plataformas que a gente tem, e como nós somos uma turma de sábado, com horário mais restrito, e eu sei que boa parte de vocês trabalham ou tem outras atribuições da semana que tornam a aula presencial em outros dias mais impossível. Então, vamos aproveitar o tempo no metrô. Eu sei que a gente está em pandemia, que isso não deveria acontecer, mas eu também não vou ignorar o fato de que alguns de vocês também trabalham e continuam saindo de casa, se expondo aos riscos. Mas os que não podem, por favor, assistam às aulas, é bem importante. A gente quer construir uma educação popular, assim, forte, principalmente em tempos como esse. Ir atrás da educação, se educar é muito importante. Mas vamos sair da parte mais filosófica da coisa. E, bom, a gente entendeu o que é território, agora a gente vai passar para o espaço geográfico. O espaço geográfico, acho que é a categoria... Acho não.
é a categoria mais importante de estudo da geografia. Por quê? Porque tudo isso que a gente explicou, eu e a professora Gabriela, a gente explicou até agora, a questão do que é o lugar, o que é a paisagem, o que é a região, o que é o território, o espaço geográfico como quinto conceito, é o conjunto de todas essas outras perspectivas coexistindo indissociavelmente em sistemas de objetos e ações. Então, tudo isso que eu expliquei, que a gente explicou até agora, coexiste dessa maneira indissociável, uma coisa leva a outra. Como eu falei, paisagem contém, o território contém o lugar, como a região pode conter também um território, ou pode ser o contrário, mais de uma região podem formar um determinado território. A paisagem constitui as regiões, constitui os territórios, e nisso tudo a gente ainda tem um lugar. Então o espaço geográfico é todo esse conjunto, todas essas perspectivas que eu acabei de citar, que a gente acabou de estudar até aqui, de maneira indissociável no espaço, entre sistemas de objetos e sistemas de ações. Então, o homem com o homem, sociedade com o meio, coexistindo, formam esse conjunto indissociável de sistemas de objetos e sistemas de ações que formam o espaço geográfico. Então, por isso que o espaço geográfico é uma categoria muito abstrata. Fica um pouco complicado de entender a princípio, porque você fica, o que é o espaço geográfico? Mas é tudo? Eu só não queria falar tudo, porque eu não quero incorrer em erro, mas é quase tudo. Porque a gente está falando de espaço, a gente não está se limitando às categorias físicas do espaço, a gente está falando do espaço aéreo também, a gente está falando do espaço, ponto, porque a geografia estuda também a astronomia. Astronomia, não astrologia. Apesar de dizer para vocês, me apresentar como um bom virginiano, no caso da geografia é só astronomia mesmo, mas que abarca o espaço. Então, dá para dizer que é quase tudo mesmo, porque é do território físico até os planetas, e a gente vai chegar nessa parte também. Então, perceba, o espaço geográfico é uma categoria abstrata e muito mais aberta, porque ele em si é contido de todas as coisas desses sistemas, dessas ações, e toda a dinâmica que a partir disso se dá. Provavelmente vocês estão ouvindo vozes, são os meus vizinhos no hall. Depois, logo, eu deixo para vocês alguns trechos de textos. As referências todas estão nos slides, tá? Todos os links bonitinhos para vocês acessarem de onde eu tirei tudo isso, todo esse blá 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 que eu falei até agora, que eu e a professora Gabriela, a gente falou, tá tudo referenciado para vocês, também para vocês quiserem aprofundar um pouco mais. E é importante que vocês leiam pelo menos o texto do slide, porque pelo menos eu tentei deixar o mais objetivo possível, sem perder o fundamento, o conteúdo, sem deixar um pouco vago. Por fim, eu pedi para vocês pensarem, fazer um exercício de reflexão para vocês entenderem se ficou meio que claro para vocês mesmos o que é cada uma das categorias. O que é o lugar, o que é a paisagem, o que é a região, o que é o território. Região, território, o vestibular adora. Não que os outros conceitos não sejam importantes, reforçando, são sim muitíssimos importantes, mas se a gente for pensar numa coisa mais objetiva, pensando em prova, mas isso eu já deixei especificado no material complementar, então leiam, por favor. Aqui eu pedi para que vocês refletissem através da música Da Ponte Pra Cá, dos Racionais, e que vocês apontassem na letra cada uma das categorias, o espaço, a região, o território, enfim, para que vocês façam esse exercício, e eu coloquei para vocês me darem como atividade no Classroom, mas não precisa, eu quero que vocês façam isso para vocês entenderem o que vocês entenderam, sabe? Não consegui identificar muito bem o que era paisagem, então você vai lá no slide, dá uma lidinha no que é paisagem, só para vocês verem aonde ficou, se ficou alguma coisa defasada ou não. A Luana não sei, Luana não me explicou direito, não conseguiu se fazer entender
com alguns conceitos? Vamos lá, me manda e-mail para Gabriela. Por favor, estamos abertos a isso. Dúvidas, se tem dúvidas, se existe dúvidas, quer dizer que existe um exercício de reflexão sobre alguma coisa. Então, quer dizer que o nosso trabalho está funcionando. Não que não esteja também, se não houver dúvidas, cada um, mas assim, é bom que hajam dúvidas. Bom, eu achei que tivesse mais alguma coisa, eu consegui me fazer em talvez menos de meia hora, não sei como vai ficar esse vídeo editado no final, mas eu consegui me fazer em menos de meia hora. Os conceitos finais são esses. Eu peço muito encarecidamente que vocês, de fato, leiam o material complementar que eu deixei, além do PDF dos slides da aula, tem um resumo conceitual que eu deixei para vocês disponíveis. Eu queria muito que vocês lessem. Ele também é pensando no vestibular, então, numa questão prática para vocês é essencial. Fora toda a reflexão, fora todo o estudo, de fato, que existe, a gente tem uma finalidade que é o vestibular, então ali está pensado para isso. Até o final da semana, não sei se até o final de semana ou até mais ou menos uma terça, quarta-feira, o meio da próxima semana, eu vou disponibilizar mais listas de exercícios, pensando no vestibular, e algumas outras eu mesma vou elaborar para deixar a questão mais aberta, para a gente brisar um pouco mais, e disponibilizar também para vocês irem exercitando como essas categorias da geografia, como as categorias de análise da geografia caem em prova. Então, essas questões espaciais vão ser bem importantes, e eu quero mostrar isso para vocês na prática, como é importante. Então, vou selecionar mais perguntas além das que já tem no final desses slides, para vocês terem uma noção de como isso é cobrado. E fora uma ou duas questões que eu deixei ao longo do material complementar, eu vou fazer um documento separado só para essas questões, porque eu acho que a gente fica até melhor organizado assim. Eu, pelo menos, me organizo melhor, porque eu sou virginiana, mas eu tenho a tendência a ser caótica. É isso. Eu espero vocês no próximo sábado. É muito mais fácil, muito mais legal dar aula com vocês interrompendo no microfone e interagindo pelo chat, porque aqui eu tô olhando pro celular em cima de uma pilha de livros improvisada para conseguir gravar essa aula. Mas é isso. Qualquer dúvida, e-mail, WhatsApp. Meu WhatsApp tá aberto, o WhatsApp da professora Gabriela. E um adendo que a partir da próxima semana, essa dinâmica de gravações extras vão acontecer também com a professora Gabriela, que essa semana a gente a professora Gabriela não pôde gravar, a gente tá começando a aula também. A nossa semana, a primeira semana de aula, então fica tudo muito corrido, mas a partir dos próximos sábados a gente vai fazer um debate sobre os temas que ficarem faltando no nosso horário normal de aula, e até melhor, porque não fica um monólogo comigo só aqui ocupando a tela toda e o tempo todo de vocês e falando até a boca secar. É bom ter alguém para conversar, então vai ser até melhor com nós duas. Enfim, é isso. Muito obrigada.